4 rodas e um chassi que mal ultrapassam as dimensões de um carrinho de kart. Essa é a configuração visual dessas máquinas extraordinárias. Por que engenheiros e entusiastas dedicariam centenas de horas para projetar veículos de carga em uma escala tão reduzida? À primeira vista, a construção de um caminhão que poderia ser estacionado dentro de uma garagem de apartamento parece um esforço puramente estético, mas na prática, essas unidades operam com sistemas mecânicos completos e funcionais. O processo de miniaturização não simplifica a engenharia, pelo contrário, tudo só se complica quando cada componente precisa ser recalculado para um espaço milimétrico. Pode-se notar como os eixos de transmissão e as caixas de engrenagens são montados com precisão cirúrgica, replicando fielmente a arquitetura dos gigantes das estradas. Não se trata de réplicas estáticas ou brinquedos de prateleira, pois cada veículo carrega um motor real, sistemas de tração articulados e transmissões mecânicas integradas. O equipamento gradualmente ganha vida sob as mãos de construtores que desafiam as normas da engenharia tradicional, utilizando metais fundidos e usinagem de alta precisão para garantir que a funcionalidade seja absoluta. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como esses caminhões americanos de escala reduzida operam com uma agilidade que seus equivalentes de tamanho real jamais alcançariam. O movimento dos pistões em motores minúsculos ocorre em alta frequência, enquanto a suspensão trabalha para absorver irregularidades em um chassi que pesa uma fração de uma tonelada. Esta é uma jornada técnica pelo universo das menores máquinas de transporte já fabricadas, onde cada projeto revela uma solução criativa para problemas de torque e estabilidade em dimensões compactas. O processo está apenas ganhando velocidade. A câmera desliza ao longo das linhas clássicas dessas carrocerias feitas à mão, onde o metal se deita em camadas perfeitamente moldadas para simular o design robusto de décadas passadas. A transição para o próximo nível de complexidade ocorre quando se observa o interior das cabines, onde pedais e alavancas de câmbio são totalmente operacionais, exigindo uma destreza única do operador. O nível de detalhamento é tão extremo que a escala reduzida deixa de ser uma limitação para se tornar uma demonstração de domínio técnico superior. A capacidade de carga e a força de tração dessas unidades pequenas surpreendem pela densidade de potência acumulada em estruturas tão leves. O material e os componentes seguem padrões de durabilidade rigorosos, garantindo que o desempenho em campo seja tão confiável quanto o de um caminhão convencional. Assim, a transformação técnica dessas máquinas termina sua fase inicial, preparando o caminho para demonstrações de manobrabilidade e eficiência que desafiam a lógica visual inicial. 5/8. Essa é a escala precisa que define a presença imponente do Mini Peterbilt em relação aos seus equivalentes gigantes das rodovias norte-americanas. Por que reduzir as dimensões de um ícone das estradas, mantendo toda a sua funcionalidade mecânica? À primeira vista, a escala menor sugere uma limitação, mas na prática, essa configuração permite que o veículo ocupe o espaço de uma garagem residencial padrão, sem sacrificar a estética bruta dos caminhões pesados. Bob Suffren, um entusiasta australiano radicado nos Estados Unidos, concebeu esta maravilha da engenharia ao transformar picapes convencionais em cavalos mecânicos compactos e totalmente operacionais. O projeto teve seu início no ano de 1999 e até o ano de 2003, a comercialização de kits completos já alcançava a escala global. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar que toda a customização e montagem final ocorrem em Nashville, no estado do Tennessee, sob a responsabilidade técnica de uma equipe exclusivamente feminina. Tal composição de força de trabalho é considerada uma exceção técnica no setor automotivo de veículos pesados e modificações estruturais. A construção destes modelos utiliza como base chassis de picapes robustas, sendo o Chevrolet Silverado um dos doadores de componentes mais frequentes no processo de conversão. O equipamento original é gradualmente desmontado, até que reste apenas a estrutura essencial, recebendo então uma carroceria inteiramente nova,
inspirada nos modelos clássicos de longo curso. Vê-se como o DNA estético original é preservado em cada linha, desde o capô alongado até os tanques de combustível laterais cromados. Transição para o próximo nível. Sob o capô metálico, a motorização reforça o caráter funcional da máquina com propulsores do tipo V8, cujas capacidades variam entre 5 a 6 litros de deslocamento. Esses motores geram uma potência situada entre 300 e 400 cavalos de força, garantindo que o desempenho não seja meramente decorativo. A transmissão opera de forma automática, aproveitando o sistema original da picape base, enquanto a tração permanece no eixo traseiro para simular a dinâmica de condução de um caminhão real de grande porte. Visualmente, os detalhes técnicos impressionam pela precisão milimétrica na reprodução dos escapamentos verticais e na grade frontal polida. O som proveniente do motor é projetado para ser audível e grave, enquanto a cabine oferece volume interno suficiente para acomodar 2 adultos com ergonomia e conforto. Depois, fica mais complexo. O processo de fabricação assegura que estas unidades não sejam classificadas como brinquedos, mas como veículos de exposição e uso especializado. Estes mini-caminhões são integrados frequentemente em desfiles, feiras temáticas e exposições de engenharia customizada em todo o mundo. Apenas parece óbvio o sucesso local, mas na prática, a exportação destes kits para o Canadá, Japão e Austrália consolidou uma base de usuários internacional. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a estrutura reforçada permite que alguns destes modelos realizem o reboque de pequenos trailers, validando a integração entre a forma reduzida e a utilidade mecânica. O metal brilha sob as luzes das exposições, enquanto os componentes hidráulicos e elétricos operam em sincronia total. O material e a engenharia provam que a funcionalidade pode ser mantida mesmo em uma escala de 5/8. O fluxo de produção desses modelos continua a atender entusiastas que buscam a união entre a personalização visual e a capacidade técnica real de tração. 10 cavalos de potência é a força bruta que impulsiona o coração mecânico deste projeto singular. Por que reduzir um gigante das estradas a uma escala tão minimalista? À primeira vista, a construção realizada por Dennis, da oficina Go-Kart Alley, pode parecer um mero artigo de exibição, mas na prática, trata-se de um veículo totalmente funcional. A estrutura foi concebida para redefinir os limites do que um caminhão de pequeno porte pode representar, unindo a estética de um guerreiro das rodovias com a agilidade de um kart personalizado. O motor Tecumseh, de 10 cavalos de potência, atua como a unidade de força central, sendo um componente reconhecido pela simplicidade técnica e facilidade de manutenção. Vê-se como este propulsor, comumente aplicado em cortadores de grama de alta resistência ou karts de competição, movimenta a estrutura com uma facilidade surpreendente. Mas isso é apenas o começo. O chassi foi projetado para ser leve e extremamente ágil, priorizando a diversão e a manobrabilidade em vez da capacidade de tração pesada ou transporte de carga. Pode-se notar como a grade frontal elevada e os faróis arredondados preservam a identidade visual clássica da Kenworth de forma rigorosa. O equipamento gradualmente revela detalhes minuciosos, como as chaminés duplas de escapamento e uma pintura detalhada que replica os padrões dos caminhões de tamanho real. O processo está apenas ganhando velocidade. Com tração traseira e uma distância entre eixos reduzida, o sistema de direção responde de maneira direta e afiada a cada comando do operador. A transmissão opera de forma simplificada, contando com apenas uma marcha à frente e uma posição de ré. Por que optar por uma configuração mecânica tão básica? A simplicidade garante que o caminhão execute manobras em espaços confinados com precisão absoluta, o que é ideal para trajetos curtos. O metal se deita em painéis de carroceria detalhados, enquanto as rodas cromadas refletem a luz, conferindo uma presença física que desafia suas dimensões reduzidas. Vê-se como o tamanho deste modelo é significativamente menor do que as réplicas comuns na escala de 5/8, atingindo aproximadamente metade do porte de um caminhão convencional. Tudo só se complica
quando observamos a cabine fechada e a buzina a ar totalmente funcional instalada no topo. Cada componente foi instalado para atrair a atenção de forma instantânea em feiras, exposições e eventos comunitários por onde o veículo transita. Dennis, o projetista por trás da obra, é especialista em fundir a alma mecânica de um kart com a imponência visual de máquinas de grande escala. Um fato curioso reside na fixação do emblema oficial da marca, montado exatamente como na linha de montagem original, para garantir autenticidade. Transição para o próximo nível. O som do motor Tecumseh, ao subir de rotação, ecoa como o de uma máquina robusta, provendo potência suficiente para deslocar o conjunto sem qualquer esforço aparente. O acabamento detalhado das superfícies demonstra o nível de cuidado técnico aplicado durante cada fase da montagem artesanal. O caminhão deixa a oficina pronto para o uso, mantendo o estilo característico de um sonho de caminhoneiro em formato de bolso. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento, onde métodos de construção ainda mais audaciosos serão explorados em detalhes. 10 cavalos fumaça. Essa é a potência mínima que impulsiona o chassi compacto de um dos veículos mais singulares das exposições automotivas. Por que investir centenas de horas na construção de uma réplica em escala reduzida, em vez de restaurar um modelo original de tamanho real? A engenharia convencional busca a eficiência em larga escala, mas neste projeto, o desafio reside em concentrar a identidade visual agressiva de um ícone das rodovias americanas em uma estrutura que possui menos da metade das dimensões padrão, mantendo a funcionalidade mecânica total. O Mini-Mac preserva o capô quadrado e a postura imponente característica da marca, estabelecendo uma presença que exige atenção imediata, mesmo quando o motor está desligado. A montagem ocorre sobre um chassi customizado de baixo peso, projetado especificamente para suportar uma carroceria híbrida de metal e fibra de vidro. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os paralamas largos e os faróis arredondados foram posicionados com precisão milimétrica para espelhar a anatomia do caminhão original. A grade cromada exibe o logotipo centralizado, enquanto os espelhos retrovisores laterais ocupam seus lugares exatos, garantindo que a alma da máquina de grande porte seja preservada nesta versão miniaturizada. Mecanicamente, o sistema opera de forma simples e implacável, através de um motor estacionário que entrega entre 10 e 15 cavalos de potência. À primeira vista, a configuração parece modesta, mas na prática, essa força é perfeitamente calibrada para deslocar o chassi leve com agilidade superior. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a transmissão de tração direta gerencia as marchas à frente e à ré, permitindo manobras precisas em espaços confinados, como pavilhões de festivais e eventos de entusiastas. A estabilidade do conjunto é assegurada por uma suspensão reforçada que compensa a distância entre eixos extremamente curta. Por que utilizar uma configuração de tração traseira em um veículo deste porte? A escolha técnica facilita o controle da direção e otimiza a distribuição de peso durante o movimento. Tudo só se complica no detalhamento técnico, onde se observa a implementação de freios funcionais, buzina e um sistema de exaustão lateral que expele gases de forma autêntica. O equipamento gradualmente demonstra um comportamento dinâmico muito similar ao de um veículo comercial de transporte pesado. O interior da cabine foi otimizado para que as proporções reduzidas não impeçam a operação por um adulto. Sentar-se ao volante proporciona uma experiência física comparável à condução de um kart de alto desempenho, porém com a ergonomia de um caminhão clássico. Nesta etapa, não termina a complexidade do projeto. Quase todas as peças componentes foram fabricadas do zero, utilizando moldes customizados e processos manuais de modelagem. Nenhum painel ou suporte foi reaproveitado de veículos doadores ou estruturas antigas pré-existentes. Cada componente metálico e cada suporte de fixação foi desenhado para respeitar a escala reduzida sem comprometer a integridade das funções mecânicas. É possível observar como o metal se deita em camadas precisas nas juntas de solda do chassi. Transição para o próximo nível.
Essa engenharia de garagem transforma matéria-prima bruta em uma peça de precisão técnica que atrai colecionadores e mecânicos profissionais em todas as exibições. A construção atinge um nível de detalhamento onde a estética e a função operam em absoluta sincronia. O projeto desafia os limites da customização ao provar que a escala não limita a capacidade técnica de um veículo motorizado. O caminho da engenharia personalizada segue adiante pela cadeia de montagem. 113H. Este é o código numérico que identifica um dos caminhões mais respeitados das rodovias brasileiras e mundiais entre as décadas de 80 e 90. Por que um veículo fabricado há décadas ainda desperta tanta atenção entre entusiastas e colecionadores? A resposta reside no equilíbrio entre potência bruta e uma confiabilidade mecânica que se tornou lendária, elementos que agora foram transpostos para uma escala reduzida em uma construção artesanal minuciosa. Mas isso é apenas o começo. Este exemplar compacto preserva as linhas exatas do projeto original, entregando um tributo funcional que impressiona pela fidelidade técnica e visual em cada componente instalado. À primeira vista, o projeto parece apenas uma peça de exibição estática, mas na prática, trata-se de uma máquina totalmente operacional e de alta precisão. O processo de construção seguiu padrões de nível de colecionador, onde o capô quadrangular e os faróis duplos foram posicionados com exatidão milimétrica. Pode-se notar como a grade característica da marca, os espelhos retrovisores, as lanternas traseiras e os indicadores de direção ocupam seus lugares originais. O equipamento gradualmente ganha forma com a adição de um implemento de madeira, equipado com um sistema de engate e desengate rápido, que mimetiza o funcionamento de uma composição comercial de grande porte. 150 centímetros cúbicos é a cilindrada do motor de motocicleta que fornece a propulsão necessária para este conjunto mecânico. Depois fica mais complexo. Esta unidade de força entrega um desempenho leve, porém eficiente, garantindo economia e confiabilidade para movimentações em eventos ou exibições. Vê-se como o escapamento foi posicionado para emitir um som grave e encorpado, conferindo uma autoridade acústica que contrasta com suas dimensões reduzidas. O sistema de suspensão utiliza feixes de molas ajustáveis, permitindo uma calibração técnica fina baseada no tipo de terreno ou na carga transportada no momento. 13 polegadas é o diâmetro das rodas de automóvel adaptadas para sustentar a estrutura metálica deste veículo customizado. O processo está apenas ganhando velocidade. A tração traseira combinada a um sistema de transmissão direta assegura que o operador tenha um controle suave e preciso, mesmo em espaços limitados ou manobras complexas. O chassi passou por um processo de reforço estrutural para suportar o peso combinado da cabine e do reboque, mantendo o centro de gravidade equilibrado durante o deslocamento. Aparentemente não é complexo o arranjo interno, mas na prática o volante funcional e o painel fabricado à mão exigiram horas de dedicação técnica. Pode-se notar como o espaço interno foi planejado para acomodar um adulto de forma confortável, garantindo que a operação seja ergonômica. Tudo só se complica quando analisamos a pintura e os decalques, que foram aplicados seguindo o padrão cromático original da série histórica. Cada detalhe, desde o sistema de iluminação até a saída dos gases de escape, reflete uma engenharia de garagem executada com extremo rigor técnico. Esta máquina não é apenas um objeto decorativo, mas um equipamento funcional que atrai a observação técnica de engenheiros e a nostalgia de entusiastas da marca sueca. Transição para o próximo nível. O respeito pela tradição se manifesta na forma como cada componente foi integrado para criar uma réplica móvel que celebra o legado das estradas. A construção artesanal funde a paixão pelo transporte de carga com soluções de engenharia sob medida, resultando em um conjunto visualmente estável e mecanicamente coerente. O material segue adiante pela cadeia de produção, mantendo a integridade de um design que marcou gerações. O caminho desta miniatura continua com a mesma presença de sua contraparte em escala real. 2.850 horas de trabalho manual,
Este é o tempo exato investido na construção do Mini Kenworth com reboque-tanque. Por que dedicar mais de um ano de esforço diário e $85 mil em um projeto de escala reduzida? À primeira vista, parece apenas uma réplica recreativa, mas na prática, este veículo opera como uma peça de engenharia de alta precisão que desafia os limites da customização automotiva. O investimento massivo foi direcionado para transformar metal bruto em uma máquina funcional, onde cada componente foi fabricado do zero, sem o auxílio de kits prontos. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o chassi sob medida sustenta um motor Cummins construído à mão, acoplado a uma transmissão de 5 velocidades desenvolvida especificamente para este conjunto mecânico. O equipamento gradualmente ganha movimento com a entrega de torque progressivo, permitindo que o caminhão se desloque com autoridade mesmo sob a carga do reboque. O processo está apenas ganhando velocidade. O sistema de tração traseira e a suspensão reforçada foram calculados para suportar o peso considerável do tanque metálico, replicando a estabilidade de um cavalo mecânico industrial. Vê-se como a pintura impecável e os acessórios em cromo polido refletem a luz de forma idêntica aos veículos de frotas comerciais de tamanho real. As rodas, o sistema de exaustão duplo, as lanternas traseiras e a grade frontal foram recriados com atenção absoluta à geometria original. Tudo só se complica. O interior da cabine abriga assentos personalizados e um painel de instrumentos adaptado, que permite a operação completa por um adulto. A câmera desliza ao longo das superfícies espelhadas do tanque, onde os acabamentos industriais simulam perfeitamente a textura das carretas que percorrem as rodovias. Engenheiros e entusiastas analisam a complexidade da fabricação durante eventos de veículos especiais, onde a miniatura demonstra sua capacidade de cruzar o recinto com estabilidade e segurança. Depois fica mais complexo. Mecânicos utilizam esta obra como uma vitrine de técnicas avançadas de montagem e funilaria, comprovando que os padrões de qualidade da indústria pesada podem ser aplicados em qualquer proporção. O metal se deita em formas complexas, nos paralamas cromados e nos degraus de acesso, evidenciando que a funcionalidade não foi sacrificada em favor da estética. Nesta etapa não termina, pois a durabilidade dos componentes mecânicos garante que o caminhão não seja apenas um item de exposição estático. O chassi resiste às tensões de torção enquanto o motor opera em baixas rotações, mantendo a integridade de todo o sistema de transmissão. A estrutura de metal polido conclui esta fase de apresentação técnica, mantendo sua posição como um marco da fabricação artesanal moderna. O material e a engenharia seguem adiante pela cadeia de exibição, reafirmando que a precisão técnica define a longevidade da obra. 2/3 partes do tamanho original. Essa é a escala exata em que o Mini Freightliner Cabover foi meticulosamente projetado e construído. Por que um executivo aposentado dedicaria anos de sua vida para recriar um veículo que ele mesmo ajudou a popularizar no mercado global? Aparentemente, a fabricação de uma réplica poderia ser um passatempo comum, mas para Ken Self, ex-diretor executivo da Freightliner, o projeto representava a preservação física de um legado industrial que definiu o transporte rodoviário americano na década de 1960. Vê-se como a carroceria de alumínio reflete a luz de forma idêntica aos modelos que dominavam as rodovias há 60 anos. O design mantém o layout clássico com a cabine sobre o motor, apresentando um formato alto e quadrado, faróis perfeitamente integrados e o icônico para-brisa dividido. Mas isso é apenas o começo. Cada proporção foi reduzida com rigor matemático, garantindo que a estética da era de ouro dos caminhões fosse preservada sem as distorções comuns em modelos em escala reduzida. No centro do chassi encontra-se um motor diesel Cummins, configurado para entregar torque suficiente para movimentar a estrutura com suavidade e estabilidade. O equipamento gradualmente ganha velocidade através de uma transmissão totalmente funcional, que permite ao condutor operar o veículo de maneira idêntica a uma unidade de carga pesada em tamanho real. À primeira vista, a mecânica parece uma simplificação,
mas na prática, a suspensão foi recalibrada especificamente para o peso reduzido da réplica, assegurando que o rodar seja firme e controlado. Pode-se notar como o sistema de direção responde com precisão milimétrica, facilitando manobras em espaços confinados durante exibições técnicas. O processo está apenas ganhando velocidade. No interior da cabine, o acabamento espelha fielmente o padrão dos anos 60, com painéis planos, um volante de grande diâmetro e assentos estreitos que remetem à ergonomia da época. O para-brisa panorâmico oferece uma visibilidade total, conectando o motorista diretamente ao ambiente externo. Atualmente, o exemplar reside no Museu de Caminhões do Noroeste do Pacífico, localizado em Brooks, no estado do Oregon, onde é mantido como uma peça central do acervo histórico. Tudo só se complica quando se observa a funcionalidade total do veículo, que não é apenas um modelo estático de exibição. Ele opera sob sua própria potência em eventos históricos e demonstrações especiais de engenharia clássica. O som do motor diesel funcionando nesta escala reduzida serve como um registro técnico da durabilidade e da paixão pela mecânica pesada. O projeto estabelece uma ponte técnica entre o passado da indústria e a preservação contemporânea da engenharia de transporte. Transição para o próximo nível. A existência desta máquina prova que o conhecimento acumulado em uma carreira de liderança pode ser traduzido em precisão artesanal. O material permanece preservado, mantendo a integridade de sua construção para as futuras gerações de entusiastas e especialistas do setor. 3/4 do tamanho original. Essa é a escala precisa que define a presença imponente deste mini Kenworth Show Truck. Por que investir milhares de horas em uma réplica funcional em vez de restaurar um veículo de tamanho real? Aparentemente, a redução de escala simplificaria o trabalho, mas na prática, a miniaturização exige uma precisão de engenharia muito mais rigorosa para manter a funcionalidade mecânica e o equilíbrio visual. O projeto transcende a ideia de um simples passatempo mecânico, apresentando-se como uma unidade de exibição profissional com acabamento automotivo de alto padrão. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a estrutura preserva cada elemento icônico que consolidou a identidade da marca nas rodovias. A cabine-leito estendida se conecta a um capô longo de linhas agressivas, ladeado por paralamas largos que abrigam conjuntos ópticos arredondados no estilo clássico. A grade frontal cromada reflete a luz com a mesma intensidade de um equipamento de exposição em Las Vegas. Componentes como os tanques de combustível laterais, as colunas de escapamento verticais e os suportes dos retrovisores foram fabricados sob medida para este chassi específico. Nada nesta montagem utiliza peças genéricas de prateleira. O processo está apenas ganhando velocidade. Sob a carroceria refinada, um motor a diesel compacto fornece o torque necessário para o deslocamento suave e seguro do conjunto. O som contínuo e grave da ignição por compressão reforça o realismo acústico durante a operação. A tração traseira trabalha em conjunto com uma transmissão adaptada para garantir um controle preciso em ambientes de exibição controlados. Vê-se como as rodas cromadas, equipadas com pneus de perfil baixo, conferem elegância, enquanto a suspensão de feixe de molas reforçada suporta o peso considerável da estrutura metálica. Tudo isso repousa sobre um chassi proporcional calculado para manter a estabilidade física e a estética das proporções originais. Depois fica mais complexo. À primeira vista, o interior de uma miniatura poderia ser negligenciado, mas na prática, a cabine foi finalizada com um rigor técnico raramente visto em veículos de escala total. O volante opera o sistema de direção mecânica e o painel de instrumentos apresenta medidores simulados que compõem o ambiente de condução. Existe espaço interno suficiente para que um adulto opere o veículo com conforto e ergonomia preservados. A cabine é totalmente fechada e recebe um tratamento de isolamento e acabamento de padrão profissional. Nesta etapa, não termina. O equipamento executa todas as funções dinâmicas de um caminhão pesado, incluindo aceleração, frenagem e manobras de curva com raio de giro proporcional. Esta funcionalidade operacional atrai a atenção em eventos de exibição por todos os Estados Unidos,
onde o veículo é frequentemente documentado por sua fidelidade técnica. A construção representa um tributo à cultura do transporte rodoviário norte-americano, refletindo o conhecimento profundo sobre a vida na estrada. Pode-se notar como o metal se deita em camadas de pintura impecável, consolidando a personalidade desta unidade motorizada. O material segue adiante pela cadeia de apresentação com uma identidade única e robusta. Uma réplica em escala reduzida e totalmente funcional do icônico 1994 Peterbilt 379 encerra esta sequência de engenharia. Por que um veículo de dimensões tão reduzidas conseguiria superar caminhões muitas vezes maiores em termos de presença e força bruta? À primeira vista, o tamanho sugere um brinquedo de exibição, mas na prática, esta máquina foi projetada para replicar o caminhão original da família, com uma fidelidade técnica absoluta. O Whippet não é apenas uma miniatura estética, mas uma recriação meticulosa que utiliza painéis de carroceria moldados à mão e chaminés de escapamento verticais duplas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o acabamento cromado e a pintura vermelha brilhante com detalhes em branco refletem um nível obsessivo de habilidade manual. Vê-se como os faróis duplos e cada detalhe visual preservam a identidade da lenda das rodovias norte-americanas. Sob a carroceria metálica, o equipamento gradualmente revela o que realmente o diferencia da categoria de modelos estáticos. Um motor a diesel compacto, adaptado especificamente para esta construção, ocupa o compartimento frontal. Depois fica mais complexo. A performance mecânica entrega resultados reais com uma resposta de aceleração rápida e um trem de força capaz de suportar regimes severos de trabalho. O Whippet domina competições de tração de trenó no sudoeste do Missouri, onde registrou uma tração completa de 351 pés de distância. E isso ainda não é o limite. Tal desempenho comprova que o projeto não se limita ao impacto visual, entregando dados de potência mensurados, sob condições rigorosas de competição. O chassi foi construído com uma estrutura reforçada, suspensão balanceada e rodas otimizadas para garantir a máxima tração no solo. Tração traseira e uma transmissão direta garantem que o torque seja aplicado sem perdas, enquanto a distribuição de peso precisa manter o caminhão plantado sob carga extrema. Cada elemento foi calculado não para a exibição em pedestais, mas para o desempenho dinâmico. O processo está apenas ganhando velocidade. No interior da cabine, a engenharia de precisão continua com um painel de instrumentos construído manualmente e um volante totalmente funcional. A posição do assento espelha as proporções exatas do caminhão original, garantindo que a ergonomia seja respeitada mesmo na escala reduzida. O sistema de iluminação é completo, operando com faróis, lanternas traseiras e sinalização integral de manobras. Tudo só se complica para os concorrentes quando a máquina entra na pista. Este mini Peterbilt é uma presença constante em feiras técnicas e pistas de competição, onde atrai a atenção pela estética clássica e pela potência mecânica inesperada. Ele representa a fusão entre a autenticidade visual e a brutalidade técnica necessária para o trabalho pesado. Transição para o próximo nível. Finalizar este registro com o Whippet é como cruzar a linha de chegada com motores em rotação máxima diante de uma assistência completa. O material atinge a prontidão para a forma e o fluxo de engenharia conclui esta fase. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade no cenário das exibições de alto nível. Assim, o projeto traça uma linha sob a fase atual de desenvolvimento mecânico. O caminho do caminhão continua sem pressa rumo à próxima demonstração de força. 80 centímetros de altura. Essa é a dimensão aproximada dessas máquinas compactas equipadas com solados mecânicos gigantescos. Por que investir centenas de horas na construção de veículos em escala reduzida? À primeira vista, a fabricação dessas unidades parece um passatempo puramente estético, mas a complexidade técnica envolvida revela um propósito funcional rigoroso. Sem a aplicação de engenharia de precisão, as réplicas movidas a diesel seriam incapazes de gerar o torque necessário para demonstrações de tração real, tornando-as meros modelos estáticos.
pode-se notar como as lâminas dos radiadores e os eixos de transmissão são miniaturas exatas de componentes industriais pesados. O equipamento gradualmente ganha forma através de projetos baseados em caminhonetes ou em réplicas de motores de alta cilindrada, mas isso é apenas o começo. A construção de cada chassi exige soldagem de alta resistência e calibração de sistemas hidráulicos que emulam a operação de veículos de carga em tamanho real. Parece simples reproduzir a estética de um caminhão clássico americano em miniatura. Mas na prática, a integração de componentes mecânicos funcionais em espaços tão limitados exige uma engenhosidade extrema. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada montagem demonstra que a grandeza técnica não é limitada pela escala volumétrica da máquina, mas sim pela densidade do trabalho manual aplicado. Vê-se como os pneus de borracha maciça e os escapamentos verticais emitem sinais claros de operação mecânica autêntica. Nenhum desses exemplares saiu de uma linha de montagem automatizada em larga escala. Pelo contrário, eles foram concebidos de forma individual por entusiastas que converteram conceitos abstratos em símbolos físicos de funcionalidade. Tudo só se complica quando se observa o refinamento dos acabamentos cromados e a precisão da pintura automotiva. A estrutura mecânica dessas máquinas representa conceitos de liberdade e o legado cultural das rodovias em um formato portátil. Transição para o próximo nível. O projeto finalizado deixa a oficina de fabricação manual para se tornar um registro duradouro de criatividade técnica aplicada. Pode-se notar como o metal se deita em camadas uniformes sob a luz, evidenciando o esforço de engenharia empregado em cada polegada do veículo. O material atinge o estágio de prontidão total, refletindo a cultura do transporte rodoviário em cada detalhe articulado. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento, onde essas máquinas operam como exemplares únicos de precisão e potência em miniatura. O caminho da construção manual conclui esta fase, consolidando a presença física desses projetos no cenário automobilístico especializado.